Cristo Jesus, estamos livres da condenação. Meu Deus, eu dei uma boa notícia para você. Vou repetir, em Cristo Jesus, estamos livres da condenação. Gente, essa é uma verdade bíblica. Se você for olhar o texto, olha só, Romanos 8:1, o primeiro versículo do texto, Paulo diz o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso não é uma promessa que a gente vai ser livre da condenação num tempo futuro. A gente vai ser absolvido lá no juízo final. Ele está dizendo, não, agora, se você estiver em Cristo Jesus, você está livre da condenação. Você vai concordar comigo, todos nós carregamos no nosso DNA, desde criança, uma culpa existencial. Uma culpa existencial. É quase que uma culpa por existir. Isso é natural do ser humano, isso é resultado da queda. Da queda de quem? De Adão, o primeiro homem. Isso foi passando de geração para geração. Então é assim, acontece alguma coisa ruim na sua vida, você fala, o que é que eu fiz? Às vezes é uma coisa boa, boba. Furou o pneu de um carro, você ficou doente, aconteceu sei lá, a empresa fez um corte, e daí você precisou ser mandado embora, porque teve uma mudança na matriz, e você fala, meu Deus, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Eu bato sempre nessa tecla com os meus filhos, né? Porque às vezes eu falo alguma coisa, assim, gente, apaga a luz lá do quarto, daí tem um que sempre fala o seguinte, não é culpa minha. Eu falei, gente, isso aqui não é um jogo de achar culpado, pelo amor de Deus, para de viver com essa noia. É só uma questão de responsabilidade. Mas a gente carrega no nosso DNA essa culpa existencial. E é interessante que até quando coisas boas acontecem, eu já vi pessoas se sentirem culpadas. Você quer saber uma coisa que eu vejo isso com uma clareza? É gente que tem dinheiro. Eu conheço muita gente que tem dinheiro, que tem culpa de ser rico. Principalmente se herdou o dinheiro. Em vez de ser feliz, ela sente culpa. Então ela assiste um noticiário sobre a miséria, o agreste, a questão em países que estão... Daí ela se sente mal. Ela se sente mal, fala, eu tenho tanto. Ao invés de se sentir abençoada, e de repente até fazer alguma coisa para ajudar, mas ela carrega essa culpa. E existem inúmeros instrumentos humanos para tentar lidar com isso, que é uma coisa muito comum. Por exemplo, a terapia é uma coisa que vai ajudar você a administrar essa culpa. Você sabe, nós temos psicólogos aqui na igreja. Você vai conseguir administrar essa culpa. Se você for num coach, ele vai te ajudar a ressignificar essa culpa. Não, o que é que você vai fazer aí para mudar isso aí e tal? Mas o problema vai continuar lá. Só Jesus Cristo pode te libertar da culpa. Eu vou repetir, só Jesus Cristo pode te libertar da culpa. Artifícios humanos ajudam, amenizam, nos dão mas a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós estamos livres da condenação. E eu não estou falando sobre frequentar uma igreja, eu estou falando de fazer o que nós acabamos de cantar aqui, de ter Jesus como centro da nossa vida. É isso. Em Cristo Jesus não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que entendem que vivem por causa dele, por meio dele e através dele. Quando você vive assim, você pode estar livre de toda e qualquer condenação. Sabe, às vezes eu vejo alguns cristãos assim, morrendo de medo do juízo final. Morrendo de medo, não tem certeza da salvação.
Então eles fazem um bocado de esforço para tentar ser bonzinho, porque senão a minha batata vai assar lá na frente. Sabe aquela pessoa que fez bobagem, e todos nós fizemos, porque a Bíblia diz que todos pecaram, e ela sabe que a audiência está marcada. Uma hora o juiz vai chamar. Então ela fica apreensiva, ela não dorme de noite, ela fica se lembrando do que ela fez, ela fala, ai meu Deus, o juiz é justo, o juiz é severo, o juiz é isso, o juiz é aquilo. Acontece o seguinte, que a dívida foi paga já. Quer dizer isso para você, a sua dívida foi paga já. Você fez a dívida. Eu também fiz a dívida, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. É a condenação, mas Jesus na cruz do Calvário assumiu a culpa no meu lugar e no seu lugar. Se você ler Isaías 53, você vai descobrir isso. Gente, isso aqui, por favor, é a base da vida cristã. Se você não entender isso, você não vai entender nada, você só vai ser um bom religioso. Mas se você entender isso, você entendeu o que é a graça de Deus. Eu pequei. Eu estava condenado, mas Jesus assumiu a culpa no meu lugar na cruz do Calvário. E hoje eu posso andar livre de condenação. Livre de condenação. Sabe, você não precisa entrar por aquela porta e na hora de orar, na hora de louvar a Deus, na hora de participar da ceia, ser sempre um terror na sua mente, sendo bombardeado por aquilo que você fez, por aquilo que deixou de fazer. Não, você pode entrar e com intrepidez na sala do trono, sabendo que o Pai te recebe de braços abertos. Olha que Colossenses capítulo 2, verso 13, vai nos dizer, 13 e 14, vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então, isso é uma verdade, a gente estava morto por causa dos nossos pecados. Então, o que aconteceu? Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Quantos pecados Ele perdoou, gente? Sério mesmo? Você acredita nisso mesmo? Ou você acha que tem alguns ainda que você precisa carregar um certo karma? Você precisa fazer uma oração para ser perdoado, joelhar no milho, acender uma vela, ou andar debaixo de condenação. Porque eu conheço muitos cristãos que eles pensam que Deus vai ficar feliz com eles se eles andarem tristes, por causa do pecado que cometeu, entendeu? É praticamente aquela criança, sabe, que fez bobagem, daí ela precisa fingir uma tristeza, ou de fato se sentir triste, porque senão o pai vai olhar e falar, você não tem vergonha na sua cara não, que você fez? Deus não vai se sentir feliz porque você vai andar triste. Deus vai se sentir muito feliz se você andar livre da sua condenação. Sabe por quê? Porque para você ser livre teve um preço, e o preço foi alto, e foi Jesus Cristo que pagou. Ele nos perdoou de todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Alguém pode dizer aleluia por isso, gente? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Sabe aquela bobagem que você fez, só você sabe? Sabe aquela coisa que você fez, você acha que é grave demais e que Ele perdoou todos os nossos pecados. Agora é o seguinte, ou você aceita isso, seu nome não está no Serasa mais, espiritual, você está livre de qualquer dívida, então, e vive como uma pessoa normal, comum, ou então você vai continuar acreditando nesse promotor, nesse acusador,
A palavra diabo significa isso. É o acusador que vai ficar dia e noite blefando, falando que você tem uma dívida. Mas Jesus Cristo já perdoou todos os nossos pecados. Essa é uma verdade imutável. Imutável.